O apuramento de Portugal para o próximo Campeonato do Mundo era praticamente inevitável. O assunto ficou fechado apenas no último jogo da fase de qualificação, onde a seleção goleou a Arménia por 9-1. No entanto, a equipa de Roberto Martínez não se livrou do embaraço de ter ido a Dublin perder por 2-0 contra a Irlanda, num aviso para a existência de problemas pendentes de resolução. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e para falar sobre o apuramento de Portugal tenho comigo o Tomás da Cunha. Como estás? Olá Francisco, olá Rui também e um grande abraço a todos. E o Rui Malheiro, ora viva! Olá Francisco, olá Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A seleção não vai ao Mundial das Américas na sequência de um apuramento perfeito, como o que Roberto Martínez tinha conseguido no caminho para o Euro 2024. Olhando para a qualificação como um todo, Tomás da Cunha, Portugal fez exibições tão boas como poderia ter feito? Parece-me claro que não, e embora o Roberto Martínez tenha apontado para a ausência de calculadoras nesta reta final, não deixou de ser preciso um último jogo, enfim, um jogo muito simples, como todos percebemos rapidamente, mas ainda assim uma série de momentos em que Portugal não foi a seleção que já vimos noutros momentos e que poderia ser. Aliás, comparando com a outra qualificação que destacaste, acho que houve uma regressão clara, embora da qualificação também fique normalmente pouca coisa para o futuro, porque as fases de qualificação hoje em dia são muito abaixo da exigência que havia em tempos. Neste sentido, há claras preocupações em relação aos jogos fora de casa, e até já vinha de períodos anteriores, por exemplo com a Eslováquia, tivemos aquele jogo com a Dinamarca para a Liga das Nações que também podia ter dado uma goleada e que acabou por correr bem a Portugal em termos de resultado, porque podia ter sido bem pior. E agora duas deslocações muito complicadas, à Irlanda e à Hungria, principalmente no jogo da Irlanda, e acima de tudo fica uma ausência de autocrítica que o treinador ou o selecionador prefere atirar para canto, porque e houve, depois do jogo com a Arménia, é o fator psicológico. Fator psicológico, diz Roberto Martínez, a pressa para fechar o apuramento. E agora experimentemos ouvir Bruno Fernandes, que diz que Portugal tinha muitos jogadores atrás da linha da bola, pouca gente no meio para poder jogar. Depois, como tínhamos muita gente atrás da linha da bola, e estou a falar sobre Bruno Fernandes, foi Bruno Fernandes que disse isto, quando a equipa perdia a bola estava muito distante, havia muitos espaços para a Irlanda poder sair. Isto não foi o treinador, foi o jogador que disse isto. Portanto, acho que está tudo claro sobre a ausência de autocrítica nesse sentido. Em relação às boas coisas, acho que são os jogos com a Arménia, claramente, a forma como Portugal aí, acima de tudo, conseguiu desfrutar, mais do que outra coisa, conseguiu desfrutar do jogo, principalmente no Dragão, com uma grande goleada, um pouco a dar aquela lembrança da goleada ao Luxemburgo na qualificação anterior, com o grupo mais aberto, com mais oportunidades para vermos coisas diferentes, desde logo o João Neves a marcar de livre, não sabíamos, mas também parece ser um atributo do jogador, como é de Nuno Mendes, como é de Bruno Fernandes, enfim, se calhar Portugal é a seleção, ou se não é, está perto disso, com mais batedores qualificados de livres diretos, que não têm a oportunidade habitualmente de os marcar. Depois, em relação há algumas relações que se vão vendo. Acho que não fez grande sentido a forma como Roberto Martínez resolveu o problema dos laterais, ou não resolveu na primeira partida, com o Dalot a jogar como lateral esquerdo. Pode jogar sim, mas não será garantidamente a melhor opção para aquele corredor. Até porque muitas vezes Nuno Mendes, um canhoto com explosão para subir e descer pelo corredor, é colocado naquela função de terceiro central e teria sido se calhar um bom papel para Diogo Dalot para o proteger de certas lacunas. Garante uma envolvência muito diferente que Portugal não teve nesse jogo com a Irlanda. Depois, há alguns temas em relação à forma como Portugal defendeu nesta qualificação, porque parece-me que o Mundial será jogado num ritmo maioritariamente baixo, pelas temperaturas que à partida se vão fazer sentir, e isso obriga Portugal a ser muito mais consistente quando baixa linhas, já que a pressão não foi efetivamente boa nestas fases de qualificação, mas também não é possível sofrer golos de bola parada tantas vezes como Portugal tem sofrido. É preciso encontrar algum equilíbrio no momento de transição defensiva e de organização. Finalmente, sobre este jogo com a Arménia, acho que chamando
Roberto Martínez fez muito bem em dar a oportunidade a Carlos Forbes. Outra coisa é o que não fez na altura com o Giovanni Kenda, mas não podemos assumir que uma coisa que está bem feita torna outra coisa pior. Isto é, o que está errado é o caso de Giovanni Kenda, não é o caso de Carlos Forbes, que acho que com um 6-1 teve todo o direito a fazer parte deste jogo e deste apuramento para o Mundial. Dado o poderio no grupo, seria de esperar que a seleção fizesse mais do que se apurar ao longo de toda a fase de qualificação, olhando aqui em geral para este momento que antecede o Mundial. Rui Malheiro, Portugal limitou-se ao mínimo? Foi abaixo do mínimo, porque o mínimo era exatamente igual ao máximo, ou seja, 6 jogos, 6 vitórias. Agora, o Tomás tem toda a razão em toda a análise crítica que fez ao percurso da seleção. A verdade é que Portugal distinguiu-se nos jogos diante de uma Arménia que é uma equipa muito, muito, muito fraca, e a verdade é que teve dificuldades, quer no jogo caseiro, quer no jogo fora de casa, com a Irlanda e com a Hungria. E não é normal que Portugal acabe uma fase de qualificação com apenas 6 jogos diante da Irlanda, Hungria e Arménia, com 7 golos sofridos. E isso é uma nota claramente preocupante, quer a nível da definição de zonas de pressão e da própria forma como a seleção nacional a pressiona, com muitas recuperações a surgirem de iniciativas individuais de pressão dos jogadores e, sobretudo, a exposição que esta seleção mostrou, quer na transição defensiva, quer na organização defensiva, nomeadamente na reação a cruzamentos e na própria proteção da área, e o golo da Arménia é um claro exemplo disso, ou seja, Renato Veiga salta num jogador que, do meu ponto de vista, não era o jogador dele, Cancelo estava como médio centro, teve dificuldades em recuperar para lateral esquerdo, e depois a finalização na área, quando o Stepsian acaba por bater o Nelson Semedo, não tem nem o Rúben Dias, nem o Renato Veiga na zona da área, que é a zona que lhe competia, ou seja, no centro da área, onde é o espaço por onde a bola tem que passar. E esse aspecto parece-me um aspecto que precisa de muitas revisões, como também a questão desta nova tendência de Roberto Martínez para fazer de Rubén Neves um defesa central. Mesmo numa defesa a 3 com Rubén Neves pelo centro, tem sido defesa central. Eu creio que é um jogador que fica muito prejudicado com este tipo de situação pelo seu próprio perfil. Não é um jogador particularmente forte na transição defensiva, ainda por cima como o último jogador da defesa. Isso viu-se claramente na Irlanda. Principalmente para uma equipa dominadora, não é? Como é óbvio, até porque tens de estar preparado, estás os 75%, 80% do jogo quase em ataque posicional, e um dos fatores que tens que preparar, e não foi preparado na maior parte dos jogos, é a capacidade de Portugal para pressionar alto e, sobretudo, para reagir à perda de bola. Quando a bola entra de forma direta, muitas vezes, no meio-campo ofensivo, Portugal tem muitas dificuldades na recuperação defensiva, e esse aspecto é determinante. E outro foi o que o Tomás frisou, e muito bem, e creio que a Irlanda foi a equipa que melhor explorou nesse sentido a seleção portuguesa, é a questão das bolas paradas, que mostram também deficiências na defesa com predominância zonal da seleção nacional, e isso é algo que terá que ser resolvido, porque o golo diante da Irlanda, que valeu 1-0, foi verdadeiramente imberbe, com a equipa da Irlanda a ganhar facilmente, quer ao segundo poste, quer no centro da área, e eu creio que é preciso outro tipo de comportamento da seleção nacional. Do ponto de vista ofensivo, volto a frisar, há ideias interessantes dentro da mobilidade que Roberto Martínez privilegia, mas tanto podem redundar em equívocos graves, como aconteceu na Irlanda, em que não faz sentido que Diogo Dalot seja lateral esquerdo profundo, e isso obrigou Portugal basicamente a atacar por 2 corredores, o central e o direito, sempre com uma circulação muito lenta, muito previsível, com muitos jogadores, inclusive Cristiano Ronaldo, perto da bola, e sobretudo Portugal neste tipo de momento, e sobretudo quando vai enfrentar blocos baixos, e isto vai repetir-se claramente no Mundial, principalmente na primeira fase. Para quem não sabe, serão 48 seleções, o que quer dizer muito daquilo que será a fase de grupos, e ainda por cima espaçada com jogos de 6 em 6 dias, ou até em alguns casos 7 em 7 dias, e é necessário para Portugal apresentar outro tipo de soluções em ataque posicional. E não deixa de ser curioso, Portugal ontem fez uma boa exibição, não há como não o dizer, mas o golo sofrido é um golo preocupante, ainda por cima na altura valeu 1-1, e a verdade é que dos 9 golos que Portugal marcou, nenhum foi na sequência de uma jogada de ataque
ataque posicional. Foram a maior parte na sequência de lances de bola parada ou na sequência de recuperações altas que geraram contra-transições ou ataques rápidos por parte da Seleção Nacional, que assim chegou aos 9 golos e é um resultado que é absolutamente histórico. É o segundo melhor resultado de sempre, ou seja, entra na galeria dos segundos melhores resultados de sempre da Seleção Nacional, em que se viu uma seleção obviamente mais solta, mas do meu ponto de vista, em termos de pressão e de zonas de pressão bem definidas, voltou claramente a vacilar, e isto não é um problema individual, é claramente um problema coletivo que é mascarado, e volto a frisar, muitas vezes por iniciativas individuais dos jogadores. Apesar da diferença no resultado, os jogos contra a Irlanda e contra a Arménia têm algo em comum. Portugal sofre 2 golos que são praticamente gêmeos daqueles que tinha sofrido contra a Hungria, portanto, um lance, um canto ao segundo poste que sobrevoa a pequena área, e um lance em que Nelson Semedo não está propriamente alerta em relação àquilo que se está a passar nas suas costas. Os erros ensinam, mas Tomás, Portugal parece não estar a querer aprender. Exatamente, e o discurso do selecionador é quase sempre redundante, foge dos problemas, quer coletivamente, quer individualmente. Nem vale a pena descrever a forma como apontou a expulsão de Ronaldo. Parecia quase um feito do capitão, em vez de merecer algum tipo de apontamento negativo. Depois, mesmo neste jogo com a Arménia e até no pós-jogo com a Irlanda, não, faltou-nos o Nuno Mendes e faltou-nos o Bruno Fernandes e falta-nos sempre gente. Nunca há um olhar positivo para o que é feito, uma valorização dos jogadores que aparecem, que mostram alguma coisa de positiva. Enfim, é sempre muito complicado acompanhar os raciocínios de Roberto Martínez. Percebe-se a ideia, mas efetivamente e no pré-jogo continuam a ser todos fortíssimos. Sim, claro, a Arménia não dá para desvalorizar a vitória, porque é uma vitória. Enfim, passando isto à frente, os problemas táticos que existem são normalmente transversais. A questão da pressão e da transição defensiva, a questão da bola parada. Parece-me que também ainda não há um conforto muito grande e uma estabilidade da linha defensiva. A dúvida estará, presumo eu, na forma como o Roberto Martínez vai encontrar estabilidade na linha defensiva, nomeadamente para o lado direito e para o parceiro de Ruben Dias, porque já se percebeu que o Gonçalo Inácio tem uma titularidade muito frágil para Roberto Martínez. Eu creio que perdeu a titularidade. Pois, sempre que pode, tira o Gonçalo Inácio, e as substituições na Irlanda revelaram um receio competitivo muito grande, porque nada fez para ajudar a equipa a atacar melhor. Por 2-0 ao intervalo, e as substituições não são propriamente indicadoras de todo. Uma vontade não, até de dar a porque volta tira dois dos melhores jogadores para enfrentarem blocos baixos, ainda que do ponto de vista da construção. Possa informar, porque alertaram ontem para a situação. O João Cancelo não estava disponível para fazer a segunda parte do jogo. É uma informação que me foi dada, por isso só posso validar, e sobretudo a vinda de quem veio. Independentemente disso, o Gonçalo podia ter Inácio, entrado era o Gonçalo Ramos. Isso por exemplo, ou até poderia no limite ter jogado de início, que também é uma solução que Roberto Martínez rejeita. Já falamos aqui. E poderia dar algumas soluções em termos de presença na área. Depois, sobre a forma como gera o 11 inicial, parece sempre estar à procura de um puzzle que beneficie a presença dos principais jogadores, e isto leva-nos a ter, desde logo, um Bernardo Silva a jogar à direita, ou muitas vezes encostado à direita. Hoje em dia já é médio centro. Temos visto os jogos do City, e onde é que joga Bernardo Silva? Médio Portanto, centro. Olhando também para os jogos do PSG, onde é que joga o João Neves? Praticamente como um segundo avançado. Não é que não possa vir, obviamente, por vezes às zonas de construção, mas a evolução de carreira do jogador leva-o a ser quase um segundo avançado. Não literalmente, mas é um jogador que ataca muito a área, e aliás melhorou muito esses aspectos de chegada às zonas de remate, e até encontra soluções dentro da área que teoricamente não seriam de um jogador como ele. É um jogador muito ágil e consegue ter recursos de surpresa em zonas apertadas, e por exemplo nas bolas paradas também cai muito bem na zona da segunda bola, percebe onde a bola vai cair. Isso tem valido mais golos. Portanto, o que parece, isso também se aplica ao Ruben Neves a funcionar como central, que Roberto Martínez pensa o puzzle, não pensa exatamente a forma como Portugal quer atacar aquele jogo concreto. Depois, há um problema claro, que é a gestão das segundas partes, das substituições. Acho que o Roberto Martínez normalmente ou demora muito, e aconteceu, por exemplo, contra a Irlanda em casa, o Gonçalo Ramos entrou aos 86, se não estou em erro, e vá lá que Portugal chegou à vitória, mas poderia não ter dado tempo
para Portugal conseguir fazer aquele segundo golo. E normalmente tem dificuldade em mexer nos problemas. Vai à volta, digamos, do problema, É um coloca bocado os como a jogadores que até circulação podem em U. acrescentar alguma coisa, mas muito mais por uma perspectiva individual e com um respeito pela hierarquia, que eu acho que numa seleção como a portuguesa não se justifica, tendo em conta a riqueza das opções. Por fim, sobre o tema que se calhar marcou este último jogo da qualificação. Não me parece que uma vitória sobre a Arménia valide um selecionador, como também não me parece que valide um avançado. E diria o mesmo caso fosse Ronaldo. Isto é, não é por marcar 3 golos à Arménia que vai ser titular, ou que merece ser titular no Europeu ou no Mundial. Todos nos lembramos do que fez Ronaldo no último Europeu. Da mesma forma que Gonçalo Ramos já deixou vários apontamentos em jogos até mais competitivos do que este contra a Arménia, que poderiam valer, eu já não digo titularidade, mas mais minutos, mais aposta do selecionador e não ser apenas um jogador de sobra, que é o que ele é neste momento, é um jogador de sobra que vai preenchendo ali uns minutinhos soltos, quando o Ronaldo não pode jogar, e foi o caso desta vez, lá tem a oportunidade de ser titular, o que deve servir de reflexão e que até foge um bocadinho do que mostrou contra a Arménia em termos de rendimento, ou seja, do golo. Podemos eliminar o golo de Gonçalo Ramos e olhar para o resto da exibição, e há ali muita coisa que beneficia os ataques de Portugal. Verdade. Movimentações, jogo em apoio, combinações. Deu mais ao jogo de Portugal do que propriamente o golo em si, e é isto que deve estar ou deveria estar na cabeça de Roberto Martínez. Ele já deu a entender que não vai haver grande alteração em relação ao Mundial. Isso não surpreende ninguém, Ninguém. Mas deveria haver num cenário ideal. Claro que sim, e é preciso ver também o momento de forma dos jogadores, e neste momento o Gonçalo Ramos apresenta uma disponibilidade e uma competência em termos daquilo que a Seleção Nacional pretende, superior ao Ronaldo, porque eu continuo a achar o Ronaldo como o melhor finalizador do futebol português na atualidade, é o melhor de sempre também nesse aspecto, mas não consegue oferecer em termos de qualidade de jogo e qualidade associativa aquilo que hoje em dia o Gonçalo Ramos consegue oferecer, porque é um jogador muito mais combinativo e também é muito mais agressivo na pressão, ainda que aí tenhamos que dizer que Cristiano Ronaldo, mesmo quando era o melhor jogador do mundo, não era particularmente um jogador talhado para ações de pressão. Também te parece, Rui Malheiro, que este jogo contra a Arménia, contra um adversário que não veio propriamente com um plano estratégico adequado à realidade que teria portanto, uma estratégia que adotaria num jogo que lhe fosse importante, que não valida propriamente o processo de Portugal? Não, mas foi uma exibição dentro daquilo, da mediocridade que temos assistido, mais interessante, e não é questão do 9-1, até podia ter sido 11 ou 12-1 pelas oportunidades que Portugal criou. Volto a frisar, para mim é preocupante que Portugal ontem, apesar dos bons momentos em ataque posicional, não tenha marcado nenhum golo na sequência desse tipo de lance. Acho que é algo que Roberto Martínez deve pensar, e pensar seriamente, porque a primeira fase do Mundial e até o próprio jogo dos 16 avos de final vai de quase certeza absoluta encontrar seleções que jogam em bloco baixo, mas sobretudo aquilo que me parece é que existe a tal mobilidade. Para mim é uma mobilidade interessante. Eu sei que há muita gente que não gosta da forma móvel como os jogadores se posicionam e se desenvolvem os seus posicionamentos, mas a verdade é que essa situação muitas vezes prejudica a forma de Portugal chegar à área, e reparem que várias vezes nestes últimos 2 jogos o João Neves caiu e abriu claramente na profundidade por causa de não haver soluções, principalmente no corredor esquerdo, no jogo da Irlanda. E para mim é completamente incompreensível que um selecionador que já esteja há tanto tempo no comando da seleção portuguesa, que já tenha passado 2 fases de apuramento, que já tenha ganho uma Liga das Nações, e é importante sempre frisá-lo, que já tenha estado numa fase final de um campeonato da Europa, consiga mentalizar-se que poderia haver um flanco esquerdo com Diogo Dalot a jogar como lateral e com Félix a jogar a partir de uma ala. É absolutamente impossível a conciliação desse corredor esquerdo. Volto a frisar também um aspecto que me parece importante, nós já tínhamos começado a abordar esse aspecto no último episódio, que é a questão das convocatórias. Ele desta vez convocou 26 jogadores, o Pote e o Pedro Neto saíram das opções, baixou para 24, que seriam 23
com o Bruno Fernandes, sabendo que já estava suspenso para o jogo da Irlanda, e fez falta nesse jogo, até porque atravessa um muito bom momento em termos de seleção, e creio que é daqueles jogadores que se sente mais confortável sem a presença de Cristiano Ronaldo, e isto não é nenhuma crítica, obviamente, ao Cristiano Ronaldo, é uma forma de um jogador abordar o jogo e sentir-se muito mais confortável. Ele foi fundamental em termos de criação, finalização, e na parte final fez o papel de Vitinha com uma classe Jorus lá a buscar vários passos longos que estavam muito bem e que foram muito bem direcionados. Mas essa deve ser a lógica do meio campo de Portugal, Rui. Já te devolvo, mas só porque se enquadra aqui no momento. O meio campo de Portugal, nesta altura, é relativamente simples de encaixar em termos de funções, porque o Bernardo Silva é um organizador. Não dá muito em zonas de criação. Já deu noutras alturas. Nesta altura não dá. Portanto, tem de ser um gestor dos ataques de Portugal. Bruno Fernandes não pode ser desenquadrado da construção, porque é um médio que até no passe longo, na variação, acrescenta muito. Mas tem de ter alguma liberdade de movimentação na zona central para aparecer também mais perto da área. O João Neves, pelo contrário, está habituado a deixar a organização para o Vitinha no clube. E isso pode acontecer também na seleção. Vitinha e Bernardo Silva muito mais ligados à construção. Bruno Fernandes e João Neves muito mais subidos ou com alguma liberdade de movimentos para penetrarem no último terço e aparecerem a finalizar, até porque quer um quer outro finalizam muito bem. O Bruno Fernandes já de há muito tempo a esta parte. O João Neves tem vindo a descobrir essa faceta dentro da área. Portanto, dentro destes 4 nomes, as funções estão relativamente à vista para o selecionador apostar e conseguir tirar o melhor de cada um. Claro que sim, é exatamente isso que eu acho, e reparem que, por exemplo, no jogo diante da Irlanda nós tivemos muita dificuldade para promover movimentos de ruptura, nomeadamente dos interiores ou dos falsos extremos da seleção portuguesa, e a verdade é que João Neves raramente apareceu nesse espaço, e quanto à Arménia apareceu, é certo que a Arménia, mesmo a Irlanda estando longe de ser uma seleção muito competente e com muita qualidade, bem pelo contrário, acabou Portugal praticamente não criou oportunidades e isso é absolutamente lamentável, sobretudo para o número de remates que fez, quase todos, ou a maior parte dos quais de fora da área, face à falta de presença na área adversária. Mas voltando muito rapidamente à convocatória, eu acho que quando fica reduzido o plantel a 23 mais 1, poderia, obviamente, chamar mais jogadores e deveria, é isso que me parece. Na questão do lateral esquerdo, eu já dei a minha opinião, soube também ontem, porque ontem foi um dia muito propício para saber coisas, que o Rafael Guerreiro não é convocado porque não pode fazer 2 jogos por semana. Eu não concordo com esse tipo de tomada de decisão por parte de um treinador. Creio que sendo Mas o Rafael útil para um Guerreiro jogo, faria 2 jogos por semana? Essa não, aqui é a questão. não faz, por isso não é convocado. Agora, não devia ser eu a estar a dizer isso, não é? A questão é que ele não... A questão é que o Guerreiro não faria os 2 jogos por semana, como claro, é por demais evidente. Por mais Além evidente, disso, já não joga lateral esquerdo há muito tempo. certo. Não é lateral esquerdo o Rafael Guerreiro. Começou no início da época, esta temporada, ainda fez alguns jogos como lateral esquerdo, mas hoje em dia é médio interior e até num dos últimos jogos do Bayern, jogou como lateral direito. E olhando, obviamente, para aquilo que é o Bayern nesta temporada e, sobretudo, nos últimos jogos, porque ele também voltou a ter uma lesão, mas nos últimos jogos ele tem feito jogo sim, jogo não, e até tem jogado na Liga dos Campeões. Agora, aquilo que me parece é que Leonardo Lelo também precisa, obviamente, de sentir um jogador com capacidade ele tem, agora, que é visto pelo selecionador, mas o caso mais gritante é alguém pensar que vai para um jogo diante da Irlanda fora de casa e que possa não haver um castigo ou uma lesão. E a verdade é que Portugal enfrentou este jogo com a Arménia com apenas um avançado de raiz, o Gonçalo Ramos. É certo que ele pode sempre defender-se e dizer que podia colocar ali o João Félix ou o Rafael Leão, mas eu acho que é um absurdo que Paulinho está a fazer épocas em sequência, ou campeonatos neste caso, porque a época normalmente são de 6 meses, mais 6 meses no México. A verdade é que ele está a corresponder a elevada altura e eu creio que merece, mais do que ninguém, uma oportunidade na seleção. Só que o grupo, e já o dissemos aqui 1000 vezes, é um grupo fechado. E não há volta a dar-lhe. E este tipo de abertura que foi dado desta vez ao Carlos Forbes foi a mesma abertura que foi dada noutras ocasiões ao Rodrigo Mora e ao Kenda, que não entraram. E o Forbes entrou porque o jogo estava extremamente confortável para Portugal, o resultado era robusto, porque de outra forma não ia ser opção de certeza absoluta para o segundo jogo.
E há líderes nesse grupo fechado, Rui Malheiro, porque depois, após a expulsão de Cristiano Ronaldo na Irlanda, a braçadeira acabou por ser distribuída e no final do jogo existiu aquela confusão junto dos adeptos, alguma Certíssimo. troca de palavras. Há outros jogadores em quem a braçadeira possa encaixar bem? O líder continuará a ser Cristiano Ronaldo, isso não tenho grandes dúvidas. Agora, há um jogador que me parece ter o perfil certo para ser capitão desta seleção, até pela sua capacidade de autocrítica, que não é vista em muitos jogadores. Esse jogador é claramente Bruno Fernandes, está claramente talhado para essa função de capitão. É um jogador com autocrítica, é um jogador inteligente, não puxa o saco nem ao selecionador nem a Cristiano Ronaldo, bem pelo contrário, disse aquilo que Roberto Martínez não foi capaz de dizer, é que, tal como o Tomás dizia no início, Roberto Martínez praticamente glorificou a expulsão do capitão da seleção nacional, enquanto Bruno Fernandes, na conferência pré-jogo diante da Arménia, disse que tinha sido um erro e que o próprio teria reconhecido, admito que em frente a todo o plantel da seleção nacional. Portanto, aquilo que me parece é que Bruno Fernandes tem claramente esse perfil de líder, mas há um jogador também como o Rubem Dias que pode ter esse perfil. É certo que aquele momento de desconforto na parte final do jogo diante da Irlanda não me parece a melhor forma de reagir para um capitão, mas sinceramente não sabemos aquilo que sucedeu. Houve fontes a dizerem que terá sido invectivado por alguém que tinha visitado a seleção no próprio dia do jogo. Isso parece que é uma decisão de Pedro Proença, levar alguns adeptos ao ambiente da seleção no dia do jogo. Não me parece também algo muito interessante se existe mesmo esse contacto entre jogadores e adeptos no próprio dia do jogo. Acho que não é dia para esse tipo de situação, mas a verdade é que também não vi nenhuma imagem de jogadores com os adeptos, vi sim da parte diretiva e do próprio selecionador nacional, que também acho que devia estar concentrado com coisas mais importantes na manhã do jogo. Agora, aquilo que me parece é que o líder natural da seleção, obviamente, além de Cristiano Ronaldo, é Bruno Fernandes, e também não é por acaso que ele já foi capitão no Sporting e é capitão no Manchester United. O que acho que temos que perceber na antecâmara do Mundial, e isso também de alguma forma está relacionado com o que aconteceu no pós-jogo da Irlanda. As pessoas não olham para Portugal. As pessoas, estou a falar de portugueses, mas até podemos estender o raciocínio, não olham para Portugal como uma seleção que vá à Irlanda para perder 2-0 e até a criar poucas oportunidades. As pessoas olham para Portugal com a expectativa de que Portugal vai ser campeão do mundo. E com isto surge normalmente associado ou associada uma cobrança maior. É porque o adepto que vai Justa ou ver jogos injusta? de Portugal fora é diferente do adepto que vê Claro, os jogos de Portugal em justo ou casa. injusto, eu não sei sequer o que aconteceu, portanto não vou entrar no episódio em particular. Agora, há uma expectativa grande sobre esta seleção nacional e é preciso que o grupo esteja, obviamente, consciente disto. Acho que estará, não há ninguém a dormir. Aliás, Pedro Proença, depois deste apuramento, já se atirou para a candidatura ao Mundial. Eu acho que também tem interesse em elevar as expectativas para pôr Roberto Martínez entre a espada e a parede, isto é, efetivamente haver uma relação entre os resultados e a continuidade do selecionador para o futuro. Certo é que Portugal, independentemente da convocatória, independentemente das circunstâncias dos adversários, do torneio, tem potencial para... Agora, este potencial não é superior ao da Argentina, ao da Espanha, ao de mais 3 ou 4, França, Inglaterra. Portanto, dentro destas hipóteses que Portugal tem, é preciso haver, de facto, as condições base para se vencer o Mundial, que é tirar o máximo proveito, não só dos titulares, mas também do banco de suplentes, ter um espírito de transcendência que eu acho que Portugal teve na Liga das Nações e nos meses seguintes, também com um sentimento diferente de união, a propósito da infeliz notícia de Diogo Jota. Portanto, Portugal tem de transportar isto para o Mundial se quiser vencer. E atenção, porque vai ser um torneio um bocadinho Mundial Brasil 2014. Isto é, são muitos jogos, é muito tempo. As condições climatéricas se calhar vão ser muito adversas, portanto a equipa que vai ganhar se calhar não vai ser a melhor, vai ser a que estiver mais junta no sentido da responsabilidade de vitória, digamos assim, e a que conseguir dentro do grupo de 23 jogadores, não digo todos, mas 18, 19, 20 jogadores, encontrar soluções, explorar o plantel ao máximo. Vai haver lesões, vai haver jogadores muito desgastados, vai haver jogadores que não vão estar em boa forma garantidamente nesse torneio, e é preciso que o selecionador
proteja o grupo e que os próprios jogadores protejam o grupo também e não os objetivos individuais, que é o que muitas vezes acontece. Só para complementar, Francisco, a informação do Tomás, os horários, como vocês já devem ter reparado, do Campeonato do Mundo foram retirados, ou pelo menos os horários que eram previstos, e tudo aponta que haja 3 slots, e isto tendo em conta o horário português, 10 da noite, meia-noite e 2 da manhã. Será confirmado ou não nos próximos dias? Dizia eu que sobre sangue novo, Roberto Martínez comparou o perfil de Carlos Forbes, o estreante do jogo contra a Arménia, a Pedro Neto. É assim mesmo, Tomás? O Tomás Faz sentido. Disse isso primeiro que o Roberto Martínez. Faz sentido a comparação, de facto, porque é um velocista, é um jogador que vive bem a flanquear o jogo, quer à esquerda, quer à direita, portanto, digo o que disse na altura, não me choca a chamada de Carlos Forbes. O que me choca é a diferença de critérios para outros jogadores, noutros momentos, em que de facto não houve uma valorização. O Roberto Martínez fala do Carlos Forbes como se fosse um sénior de longa carreira e fala do Rodrigo Mora e do Giovanni Quenda, que até estão à frente na seleção de sub-21, como se tivessem subido agora dos juvenis para os júniores. E é esta diferença na forma de falar sobre os jogadores, de apostar no potencial dos jogadores, que belisca um pouco a coerência de Roberto Martínez. Não é algo episódico. Não tenho nada contra o Carlos Forbes. Muito bem, foi convocado. Bem, pelo contrário, não é? Acho que não seria o jogador propriamente mais merecedor de uma convocatória. Mas concordo. Tudo bem, tendo em conta que o ausente era o Pedro Neto, perceba a necessidade de ter um jogador mais rápido e que viva bem nos flancos. Acho é que isto tem de ser depois deslocado para outros jogadores e não acontece. É baixíssima, eu diria, a probabilidade de Rodrigo Mora e Giovanni Quenda irem ao Mundial, como já se percebeu, a menos que haja aqui lesões. E é esta parte que não sabemos para já concluir, porque não será a grande incógnita. A 8 meses do Mundial ainda. A época é muito dura e vários jogadores da seleção portuguesa estiveram no Mundial de Clubes. Esse aspecto pode ser um aspecto determinante. E depois há outra coisa que se percebeu pelo jogo de ontem. Há um ritmo dos jogadores que atuam nos grandes campeonatos europeus e há um ritmo diferente, particularmente dos jogadores que jogam na Arábia Saudita, e isso é absolutamente incontornável. A exceção é nesse capítulo, parece-me ser claramente o João Cancelo. Nesta altura, em relação a esse mesmo Mundial, Tomás da Cunha, já temos 32 seleções apuradas. Temos as estreias de Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão. Na Europa, a Noruega apurou-se 28 anos depois, após uma qualificação sublime em que Haaland foi a grande estrela. Já com presença garantida no play-off intercontinental, temos a República Democrática do Congo e a Nova Caledónia. Queres-nos fazer um ponto da situação? Olha, na Europa eu acho que a grande seleção da qualificação é a Noruega mesmo, que volta ao Mundial. Não estava no Mundial desde 98, tinha estado em 94 também, inclusive com o pai de Haaland. E o grande nome da qualificação é mesmo Erling Haaland. 16 gols é um número absolutamente estrondoso. E o Gattuso tinha-se queixado da diferença da qualificação europeia, por exemplo, para a Sul-Americana, onde vai, a partir de agora, onde vão mais de metade das seleções. E o Gattuso depois leva 4 da Noruega em casa. E eu não sei se a Itália vai estar no Mundial. É muito difícil. De facto, há uma crise, não é apenas individual. O Gattuso não tem propriamente méritos para ser o selecionador italiano, como sim, não tem também é por demais evidente. Italiano. Mas também já por lá passaram nomes escutados. E a verdade é que o Euro 2020-21 o Euro 2020-21 acaba por ser um oásis nos últimos anos da seleção italiana. Depois, a Noruega acaba por ser um exemplo de um projeto formativo, porque a Noruega, de repente, e no espaço de 8, 9 anos, tem alguns dos melhores jogadores do mundo. Uns já consagrados, o Haaland e o Odegaard principalmente, mas outros que não são já dos melhores, mas podem vir a ser no curto prazo. O Oscar Bob, por exemplo, que é um talento fenomenal que a Noruega tem à disposição, e outros aparecerão nos anos seguintes. Portanto, temos já aqui uma candidata à zebra no próximo Mundial, que é a Noruega. Sim, pelo menos e a verdade, Tomás, é que nos últimos 10 jogos oficiais venceram 9 e empataram 1. Isto não acontece por acaso, não é de geração espontânea este sucesso. Depois, há grupos mais imprevisíveis, em que ainda não temos um apurado. Por exemplo, e há o confronto final, não é? E há o confronto final, na maior parte dos casos, entre os dois primeiros. O Escócia e Dinamarca será um jogo fantástico, até porque é jogado em Glasgow. Portanto, exatamente. A Escócia tem esse fator casa que pode beneficiá-la. A Dinamarca é uma daquelas seleções que também teve ali um período de quase aproximação definitiva às principais potências, mas agora regrediu em termos táticos. É uma seleção que está longe da elite e, portanto, coloca-se a mercê
dessa queda para o segundo lugar, e a Escócia, que, enfim, não tem também um nível futebolístico muito elevado, mas tem uma série de referências até nos principais clubes da Premier League ou até da Série A, como no caso do McTominay e do Billy Gilmour. Depois há um Áustria-Bósnia, também decisivo. A Áustria, eu creio, leva forte vantagem neste caso. É uma seleção também com um estilo muito claro de pressão alta e de futebol vertical, também muito associado à presença forte na Bundesliga. Passando para outros continentes, porque à partida do futebol europeu não haverá grandes surpresas, a única pode ser a Itália. Claro, mas diria só também, entre as seleções que eu teria que elogiar obrigatoriamente, a Inglaterra, o grupo Certo. não era particularmente difícil, mas a verdade é que consegue 8 jogos, 8 vitórias, e, salvo erro, não sofre nenhum golo. Eu não sei se me podes confirmar, mas é a ideia que eu tenho, ou seja, acabou com 22 golos marcados e 0 golos sofridos, portanto é um apuramento brilhante de uma seleção que também me parece poderá ter algo a dizer, um papel. Pode não ser campeã do mundo, e todos sabemos o mito sobre isso, pós-1966, mas a verdade é que está cada vez mais perto de ser uma das seleções que vai lutar pelo título mundial, mesmo não sendo favorita. Tem lutado quase sempre nas últimas grandes competições. É verdade. E o Thomas Tuchel, também com o caráter que conhecemos do alemão, não se tem escondido na forma como quer construir a equipa, isto é... tem dito que não dá para juntar todas as estrelas, como também houve agora um problema no último jogo com a substituição do Bellingham, portanto não há nomes intocáveis, e depois obviamente veremos o que vai sair quando a exigência aumentar, mas pelo menos Tuchel é um selecionador que não quer esconder-se das responsabilidades na forma como constrói a equipa. Depois a Alemanha também não está apurada, mas de qualquer forma parece-me que a Alemanha não vai chegar ao Mundial como uma das claras favoritas a vencer a competição, pelo menos está atrás da Espanha, da Argentina, da própria seleção inglesa, até de Portugal. Nesta altura a Alemanha está a atravessar um período muito difícil, tem valor obviamente, mas ainda assim vai procurando novas referências. O Voltemade, por exemplo, é claramente um dos jogadores que está a encontrar um espaço muito confortável de afirmação. Passando para outros continentes, porque aí sim a magia do Mundial já vai acontecendo. O play-off africano deu para a República Democrática do Congo, que pode parecer uma surpresa, mas não é assim uma surpresa tão grande quanto isso, porque estamos a falar de uma das seleções mais consistentes do futebol africano, até em Cannes habitualmente compete e tem algumas fases adiantadas. Depois é uma seleção com muitos anos de trabalho em cima e que vai conseguindo aproveitar alguns nomes da diáspora, por exemplo o Wan-Bissaka, para uma seleção como a República Democrática do Congo, obviamente é um valor interessante. Importante. Depois tem aquela base, Bakambu, o Bongonda, o Mbemba, que foi um autêntico herói nesta fase de play-off, porque marca aos 90 e qualquer coisa contra Camarões, e depois bate o penalti decisivo contra a Nigéria, que vai ficar de fora novamente do Mundial, já não é aquela superpotência, nem os Camarões sequer, e há aqui espaço para novas seleções poderem apurar-se. Atenção, porque isto ainda vai dar a um play-off intercontinental, onde já está a Bolívia, a Nova Caledónia. Falta agora perceber se vai o Iraque ou os Emirados Árabes Unidos, e duas seleções da CONCACAF, mas eu diria que a República Democrática do Congo vai conseguir voltar ao Mundial, onde não está desde 74, na altura ainda como Zaire. O célebre Mundial do Zaire e do livre, do famoso livre. Pontapé. Exatamente. Exatamente, uma história que depois podemos explorar caso o Congo isso também mesmo, se apure. Caso o Congo vá ao Mundial. Em relação às vagas da CONCACAF, também há aqui muita imprevisibilidade, se calhar, isso é num futebol um pouco mais exótico, reconheçamos isso. Talvez seja a fase de qualificação que está mais interessante nesta altura, porque podemos ter umas seleções com algum peso, por exemplo, Jamaica, mas também, ou o Panamá, mas também podemos ter, de repente, o Suriname ou o Curaçao no Mundial. E ainda há as vagas do play-off, portanto, está tudo muito interessante. Seleções de uma segunda linha na CONCACAF, também por ser um torneio que abre mais vagas para a CONCACAF, podem ter presenças inéditas, e eu acho que seria muito interessante que, de facto, entre a Suriname ou o Curaçao pudesse haver pelo menos uma dessas seleções a chegar ao Mundial, nem que seja via play-off. E o Curaçao com o Kenji Gorré, antigo jogador do Nacional, como uma das figuras da equipa. Eu creio não estar enganado, nesta fase eles estão com 4 jogos, 4 vitórias, portanto é um grupo com o Haiti. Eu creio que eles têm fortes possibilidades de vencerem o grupo. O que temos visto é que cada vez mais
também porque o scouting e a forma de trabalhar evoluiu, mas há mais capacidade de países menores, enfim, menores com todo o respeito, mas de desviarem ou de captarem jogadores que noutras alturas se calhar não iriam representar a seleção, mas que agora têm muito mais à vontade e o processo de convencimento é muito mais fácil, e isso explica também alguns casos que podemos ver pelo mundo. E repara que um dos pioneiros sobre esse ponto que estavas a frisar, e eu creio que é um ponto muito importante, foi Carlos Queiroz no Irão. Ele conseguiu convencer vários jogadores que atuavam na Europa, que tinham dupla nacionalidade, a representar o Irão, e isso teve consequências muito positivas para a seleção. Num outro escalão, Portugal está nos oitavos de final do Mundial Sub-17. A equipa treinada por Bino Maçães superou a Bélgica e vai agora jogar contra o México. Nos 16avos de final, parece que Portugal não se esqueceu da derrota contra o Japão, ainda na fase de grupos, e realizou uma exibição realista em que foi capaz de entender o momento diante da seleção belga. Também consideras que foi assim, Rui Malheiro? Considero, e não era um jogo particularmente fácil para a seleção nacional, ainda por cima, porque o balão que estava muito cheio esvaziou diante do Japão. É óbvio que a Bélgica não colocou as mesmas dificuldades que o Japão tinha colocado a Portugal, mas havia uma questão que era muito importante do meu ponto de vista, que o Tomás já tinha referido na última edição, que era a questão da lesão do Mateus Mido. O Mateus Mido não podia ser opção inicial, e aquela colocação do Tomás Soares nas costas do Anísio Cabral acabou por ser interessante e até proporcionou, do meu ponto de vista, mesmo não estando, e já tínhamos salientado isso na semana passada, o Bernardo Lima não está claramente no seu melhor, mas fez uma dupla muito consistente com o Rafael Quintas. Neste jogo, ao contrário de anteriores, creio que o Daniel Banjaki esteve num nível superior ao do José Neto, mas são dois laterais muito fortes, já aqui falamos a semana passada, são capazes de jogar por fora, são capazes de jogar por dentro, têm capacidade para chegar à zona de finalização, mas o maior destaque vai obviamente para Anísio Cabral, porque volta a ser o jogador mais diferenciador na seleção nacional pela capacidade que tem e está num momento de forma muito elevado como referência ofensiva da seleção. Neste jogo marca os 2 golos da seleção nacional, está muito bem posicionado na lista de melhores marcadores e é um avançado interessante pela forma contundente como ataca à profundidade e tem vindo a melhorar, e sobretudo para quem o acompanhou o ano passado no Europeu, como definidor, e esse aspecto parece-me um aspecto muito interessante, não só até pela capacidade que demonstra a jogar de costas para a baliza, mas o seu forte é claramente atacar a profundidade e finalizar com veemência. Tomás, deu passos em frente a Anísio Cabral? Sem dúvida está a ser uma das figuras da competição, e eu acho que a melhor forma de o valorizar é perceber a diferença no jogo com o Japão, em que Portugal precisou muito de Anísio Cabral, e aí eu presumo que por rotação de plantel e dar oportunidades, mas a presença do Tomás Soares como avançado acabou por não ser benéfica para Portugal, claro que sim, porque a pressão japonesa engoliu a construção de Portugal, forçou muitos erros e não havia uma referência de saída para segurar, para ganhar faltas, também para dar opções no espaço. Não tem essas características, obviamente. Não tem, é mais médio ou no limite segundo avançado. Segundo avançado no limite. Um ponta de lança. É. Agora, o Anísio Cabral fisicamente impõe-se. Veremos como se desenvolve no futuro, mas aqui é claramente indispensável para Portugal, na forma como usa o corpo para segurar, também muito inteligente nas movimentações no último terço, muito agressivo, na pressão, obriga o adversário a errar. Aliás, basta ver o jogo com a Bélgica. O Daniel Banjaki fez um jogo soberbo, tem de facto grande potencial, porque faz tudo um pouco. Pode enquadrar-se em vários estilos, mas os princípios inegociáveis estão lá. Num contra um é muito difícil de bater. É um jogador que tecnicamente sabe dar sequência, quer em condução, quer ao nível do passe. Tem também algum potencial para desequilibrar no último terço, mais uma vez, quer em zonas exteriores, quer em zonas interiores, e a mesma coisa em relação ao José Neto, que até tem mais capacidade de surpreender com movimentos em zonas de finalização do que o próprio Daniel Banjaki. Depois, eu acho que foi muito interessante para Portugal ir para o lado difícil em função da derrota com o Japão, porque jogar contra a Bélgica, e talvez muita gente não esteja a par disto, mas a Bélgica tem alguns jogadores com muito futebol sénior nas pernas, embora tenham 16, 17 anos. O Mokyu, por exemplo,
o Móquio, um dos médios, foi comprado ao Rijkaard quando apareceu no Ajax. Claro que estas comparações valem o que valem, não estou a dizer que vai fazer uma carreira como a do Rijkaard, mas são jogadores já com muito estatuto. A mesma coisa em relação ao Nathan de Cath do Anderlecht, que já tem muitos minutos nas pernas, e portanto estes desafios para os jovens portugueses são muito bons, mais até do que ganhar 5 ou 6-0 a uma seleção qualquer que não tem mínimos competitivos, Claro, e foi o que aconteceu contra Marrocos. Claro que é espetacular e claro que valoriza as vitórias de Portugal, mas valoriza muito mais ganhar à Bélgica no sofrimento e crescer, porque de facto estas gerações em idade jovem, e Portugal não está habituado a participar em mundiais de sub-17, só ganham porque internamente a competitividade nem sempre é a maior. Claro que a Youth League veio mudar um bocadinho isso, as equipas B também, mas é importante que haja estes desafios, e o México, não sendo uma seleção impossível, vai obviamente causar dificuldades. Eliminou a Argentina na última ronda. Será um adversário para Portugal voltar a pensar o jogo de trás para a frente? Acho que é um jogo em que Portugal também vai ser obrigado a defender, também vai ser obrigado a trabalhar sem bola, também vai ser obrigado a ser eficaz. Isto é, um jogo competitivo, à séria. E passa muito por aí a capacidade de Portugal ter sucesso neste jogo diante do México. Exatamente. Agora, acho que o México também tem algumas fragilidades defensivas que Portugal pode aproveitar, e depois não somos uma seleção que dependa de um ou de outro momento do jogo. Isto é, Portugal pode ferir em organização como pode ferir em ataques mais rápidos, ou pode recuperar e acelerar e fazer o golo. Tem-se extremos para jogar mais em profundidade, como tem-se extremos para jogar mais por dentro, e capacidade de desenvolver o jogo interior, laterais que apoiam de diversas formas, um ponta de lança que castiga de diversas formas. Portanto, acho que Portugal aí é uma seleção muito versátil, embora na raiz seja uma seleção para dominar os jogos e para subjugar o adversário, mas nem sempre é possível, claro. E o México, tal como dizias, vai ter bola e vai querer ter bola. Agora, concordo inteiramente contigo, acho que o processo defensivo do México tem lacunas, os laterais não são particularmente fortes. Agora, Portugal também tem que ter muita atenção, não só no alimentador, no Garcia, mas na dupla de ataque, que me parece bastante complementar, o Denigris e o Gamboa, que marcou 2 golos diante da Argentina. E esta semana, com a análise ao adversário de Portugal no Mundial de Sub-17, ficamos por aqui. Apenas dizer que esteve connosco na sonoplastia o Tomás Delfim. Obrigado por ter estado desse lado. Até breve. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.